dia, quem já está presente. Por que tá escuro? Tá ao vivo, mas tá escuro, mas por quê? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, rapidamente aqui. Que eu vou dar uma clareada aqui na minha tela que eu não tô enxergando nada. Pronto, agora melhorou. Agora sim. Bom dia a todos, né? Domingão, Dia das Mães, né? Antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma pequena homenagem, né, às nossas queridas mães. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa privilegiada, né, pela mãe que eu tenho, né, pela oportunidade que Deus me deu para eu. Bom dia, irmão. Bom dia, Depô. Pela oportunidade que Deus me deu, né, de vir à Terra e eu vim a essa Terra através de um ser maravilhoso que é minha mãe, né? E como hoje é o domingo, Dia das Mães, a gente não pode deixar, né, de fazer essa homenagem, de render todas as nossas homenagens àquela que nos trouxe ao mundo, né? Àquela que cuidou da gente por 9 meses. E hoje é um dia um pouco atípico porque a gente está, né, numa situação de quarentena, de um ambiente de pandemia, né? Minha mãe, eu não vou vê-la presencialmente hoje, né? Mas em instantes também, depois da live aqui, eu vou entrar, vou ligar para ela, né? E conversar um pouco com ela, né? Para mostrar o quanto ela me faz falta, o quanto ela me faz falta, doutores. Mas a gente precisa sim, tá? Lembre-se, tá? De render as homenagens às suas mães, né? E diante desse momento aí de, eu posso dizer assim, de distanciamento necessário, né? Sempre, tem que fazer live com ela. Verdade, pô, verdade. Eu não sei se minha mãe aceitaria fazer uma live, porque ela até aparece aqui. Se ela aparecer hoje aqui, eu falo que é. Ela sempre aparece nas minhas lives. Olha só, ela não usa muito o Instagram, mas ela faz questão, né? Ela dos meus alunos, ela é mais assídua. Ela tá sempre aqui, né, acompanhando, né, fazendo uma. Oi, tudo bom? Gurgel, Sasuke Gurgel, bom dia, minha querida. Então, assim, a gente tem que começar então a nossa aula, né, render nossas homenagens às nossas queridas mãezinhas, né? As nossas queridas mãezinhas. Ela é minha mãe, velho. Assim, eu sei que a mãe de todo mundo é extraordinária, mas eu vou dizer, a minha mãe é extraordinária demais. É ser de outro mundo, né? Em relação a amor, carinho, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas vamos lá, doutores. Então a gente começa, né, com essa pequena homenagem às nossas mães, né? Mãe, te amo muito mesmo, viu? E vamos começar a nossa aula de hoje. Parabéns, parabéns também. Saskia, se você Saskia Gurgel, se você for mãe, parabéns pelo seu dia também, viu, minha querida? E parabéns a todas as nossas mães, né? Mateus, meu irmão, parabéns para sua mãe aí também, meu irmão, viu? Vamos lá, queridos, ó. O nosso tema hoje, né, a gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas lives, né? E é aquele negócio assim, né? Qual é o projeto? Se transforme no profissional de licitações, né? Com material de conteúdo, né? E seguro, né? Com qualidade. Então é importante, pronto, por nada, minha querida, por nada. Sinta-se agraciada com todas as homenagens que nós rendemos hoje a todas as mães, tá? E também não posso deixar de falar também, né, da minha esposa. A minha esposa, meu Deus do céu, isso é até um absurdo não falar dela, né? Uma mãe que me deu 2 filhos maravilhosos, né? A gente já acordou, já fez uma surpresa aqui para ela também, né? Ela não esperava. Acordei o menino, meu filho é pequeno, né? E aí eu fui acordar ele, bora pai, acorda aí, vamos. Ele, pô pai, eu tô morrendo de sono, vamos velho, acorda. Aí ele foi lá, deu a moral, acordou, levou o presente, depois voltou a dormir. Mas ele fez, né? A maior eu não cutuco muito não, porque ela é meio voraz, né? De manhã cedo, então é a mesma coisa que cutucar onça com vara curta. Então eu preferi só acordar o pequenininho, porque eu sei que ele é mais suave no acordar, né? E pedir para ele cumprir a missão dele de filho. Valeu, Teu. Então vamos lá, queridos, ó. Em relação então
a nossa aula hoje. A gente vai dar continuidade às modalidades licitatórias da 8666, né? Ontem nós conversamos um pouquinho sobre a concorrência. Nós falamos apenas os aspectos conceituais da concorrência, tá? Aí o pessoal fica assim, pô, professor, onde é que estão essas aulas? Essas aulas estão disponíveis, ficam disponíveis no story aqui do Instagram por 24 horas, mas depois eu vou repostando essas aulas lá no YouTube. Salvo engano, no YouTube já deve ter 5 aulas lá lançadas, tá? Aí o pessoal pode estar perguntando, professor, qual é o canal do YouTube? Aí vocês digitam lá, doutores, prof.Felipe Montenegro. Aí quem não acompanhou desde o início do projeto, nós estamos hoje na nossa aula 7, né? Então eu comecei na segunda-feira, estamos na aula 7, né? E as 5 anteriores já estão postadas lá no YouTube. Então, prof.Felipe Montenegro vai estar lá disponível. Eu também faço a transmissão ao vivo para o Facebook, então a galera que está lá, né? Paraná, percebi que por questões que eles aplicam bastante a letra da lei. No final da aula, para não atrapalhar, você poderia colocar os artigos que mais caem? Velho, deixa eu falar uma coisa para você assim. Primeira coisa, com relação às bancas de concurso, né? É importante a gente se ater ao estilo de banca. Então, por que eu falo isso? A gente vai observar, né, que se a banca for CESP, ela vai gostar muito, né, de utilizar questões jurisprudenciais, tá? Eu digo, irmão, eu digo. Em relação a legislações, doutores, né? O que é inclusive assim, delegado de polícia acho que saiu esse ano, né? Publicou edital esse ano, então possivelmente o que é que eu recomendo a você fazer em relação por exemplo, ao pregão, né? O pregão, ele teve um decreto novo, o decreto 10.024/2019, e aí você consegue na internet hoje um comparativo, tá? Um comparativo relacionado à modalidade do decreto da 5.450 de 2005 com o decreto 10.024, que revogou totalmente o decreto 5.450 de 2005. E aí você vai fazer o quê, velho? Você vai fazer um quadro comparativo daquilo que foi novidade. Por que novidade? Porque é isso que as bancas gostam. As bancas gostam de cobrar as novidades, né? E assim, toda prova de concurso é importante a gente estar atento, porque o feijão com arroz, né, o beabá, todo mundo sabe. Todo mundo consegue rapidamente entender, né? Então, assim, o feijão com arroz que a gente chama assim as questões fáceis de concurso, né? Mas as questões medianas para difíceis, eles gostam de cobrar as exceções. Então, por exemplo, quando eu estava comentando ontem da concorrência, né, das exceções da utilização da concorrência, aquelas exceções são muito cobradas em prova, né? São, de fato, exceções cobradas. Então, a previsão dos artigos 24 e 25 da 8666, mais em especial o artigo 24, é também muito cobrado em prova de concurso, tá? Em relação a 8666, evidentemente vocês vão observar, né? Tem alguns sites de questões que vocês conseguem filtrar a questão, né, conforme o assunto, e vocês vão se dar conta que mais de 40% das questões são relacionadas às formas de dispensa e inexigibilidade, questões práticas, tá? A gente pode falar também do convite, eu vou falar do convite hoje, tem algumas questões bem peculiares do convite, né, para como proceder ao ingresso dentro do convite. Então esse procedimento do convite também é bastante cobrado, tá, em prova. E eu digo isso, doutor, professor, qual a experiência que o senhor tem? Uma experiência que eu estudei para concurso por 5 anos, né? Eu tinha o meu foco original era cargos de magistratura, né? Só que no decurso, viajei o Brasil todo, doutores, fazendo concurso, tá? No decurso, né, desse meu trilhar, eu comecei a dar aula, né? E dentro dessa perspectiva de dar aula, eu me afeiçoei mais a um concurso do magistério do que da magistratura. Eu me encontrei, na realidade, né? Graças ao concurso, hoje eu sou professor, né? Meus pais são professores, né? Tanto meu pai quanto minha mãe são professores. Meu pai é um docente, foi docente da Federal aqui da Bahia, né? Se aposentou lá, né? Galgou diversos cargos dentro lá. Minha mãe também é professora da rede estadual, né, mas também é servidora. Então, assim, a gente está na verdade, assim, eu vou percebendo que as coisas não são por acaso, né? As coisas estão no sangue, né? Só que eu nunca me atentei a essa como eu posso assim, essa predisposição para dar aula. Fui descobrir isso dando aula. Dando aula porque fui dar aula, porque eu queria
firmar conteúdo, eu queria fixar o conteúdo. Então, para que a gente possa dar aula, a gente precisa dominar o conteúdo. Então, hoje eu agradeço a minha vida de concurseiro, né? Meus 5 anos de concurso. Eu comecei em 5 de agosto de 2013 a estudar para concursos, né? Parei meu projeto em setembro do ano passado, né? Eu dei o ponto final em relação ao concurso da magistratura. Bom dia, doutor Fernando. Manda aí um forte abraço para a doutora Vólia aí, né? Mãezona também, né? E para sua mãe também, meu irmão, tá? Para a mãe da Vólia, para vocês familiares e amigos, para as mães de vocês. Eu fiz uma pequena introdução aqui, falando das nossas queridas mãezinhas, né? E a importância delas em nossas vidas, né? Eu sou o que sou, né? Por tudo que eu recebi durante a minha vida com minha mãe. Então, a gratidão a ela é imensurável, né? Mas o que a gente está falando aqui, doutor Fernando, para a gente pegar o gancho aqui, é sobre concurso, tá? Então, o que acontece aí? A gente tem sim, né, pelo menos eu me considero sim uma pessoa com experiência de concurso, apesar de eu não ter atingido o meu objetivo, né? Eu falei ontem um pouquinho sobre modelos de estudo de concurso. Doutores, modelos de estudo qualquer um pode fazer, tá? Qualquer um pode fazer o próprio modelo. Tem modelos prontos? Tem, mas não quer dizer que aquilo é a única fórmula de sucesso. Isso é importante deixar claro. Por quê? Porque às vezes a gente acaba tentando aplicar modelos alheios que não se enquadram na nossa realidade e isso acaba nos frustrando. A frustração dentro do concurso é péssimo, porque você se sente mal. Você planeja uma coisa e não consegue realizar. Então, o que é que eu recomendo a vocês? Adeque o seu estudo ao que vocês evidentemente possam cumprir, né? Então, se você só tem 3 horas diárias para estudar, velho, estude 3 horas, até porque é melhor você estudar 3 horas com qualidade do que estudar 8 com a qualidade de 2. Então, não vai fazer diferença. Na realidade, você precisa ter estudo com qualidade, não estudo quantitativo, isso é importante, tá? Então, Delpol, você estava falando aí de concurso, irmão, então fica atento à banca, porque assim, ó, se eu for falar de CESP, a gente vai ver questões muito de jurisprudência e doutrinárias, né? A gente vai observar dentro da FCC, né, uma prova mais vinculada à literalidade da lei, em que pese a Fundação Carlos Chagas já estar bastante evoluída também dentro das jurisprudências, tá? Importante ressaltar isso. Mãe, bom dia, mãe. Feliz Dia das Mães, mãe. Feliz Dia das Mães. Te amo muito, viu? Depois eu vou ligar para a senhora para a gente conversar um pouquinho. Viu? Minha mãe aí, pessoal, que eu falei que tá sempre nas minhas lives. Ó, agora entrou minha esposa. Tá vendo? Aí, ó, tô sempre bem acompanhado, graças a Deus. Meu amor, Feliz Dia das Mães também, meu amor. Viu? Eu fiz aqui um pequeno introito aqui, mas eu não sei se você já estava aí, né? E Marcinha também acho que não estava, mas eu estava falando aqui do Dia das Mães. Também te amo, mãe, também te amo muito, também te amo muito. Aí, ó, minha mãe, tá vendo? Eu falei que ela sempre está nas minhas lives, é assídua, muito assídua. Ó, professor Luizão, tudo bem? Bom dia. É muito assídua, né? Todas as lives ela está aqui colada com a gente. Vamos lá, queridos, ó. Então, doutores, hoje com o nosso tema, vamos começar a nossa aula, nós vamos conversar então sobre as demais modalidades estatórias da 8666, ontem falamos da concorrência, hoje vamos falar da tomada de preço. Doutores, olha só, ontem a gente conversando da concorrência, nós percebemos, né, que a concorrência ela permite a participação de qualquer interessado, e qualquer mesmo, né, basta que a pessoa inclusive compareça ao dia agendado para a abertura do envelope, com os seus envelopes em mão, né. São 2 envelopes na concorrência, o que a gente estava comentando ontem, é o envelope da habilitação e o envelope da classificação. Só que daí a gente evolui um pouco agora no procedimento, nós vamos falar um pouquinho da tomada de preço, e a gente viu que a tomada de preço está onde ali, doutores? Está aqui a concorrência, a tomada está bem entre a concorrência e o convite. Então a gente vai observar que a modalidade de tomada de preço é uma modalidade intermediária. É uma modalidade intermediária para obras e serviços de médio vulto, tá? E o que é importante aqui dentro da tomada de preço, doutores? Vejam bem, vamos lá fazer a leitura do artigo 22, parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º da 8666 diz o seguinte, ó. Olha só como é que ele diferencia da concorrência. Tomada de preços é a modalidade de licitação aí vocês destacam, ó,
interessados devidamente cadastrados, ou, se esse agente não estiver cadastrado, ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento, até o terceiro dia útil. Perdão, até o terceiro dia útil não, até o terceiro dia corrido, anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Queridos, olha só, a gente percebe aqui uma grande diferença em relação à concorrência. Quando a gente estava conversando sobre a concorrência, a gente percebeu que esse momento da empresa apresentar os documentos de habilitação, esses documentos de habilitação, eles podem ser apresentados no momento que a licitação está sendo realizada. Então, se eu agendei, por exemplo, a licitação para amanhã, 11 de maio, né, às 9 horas da manhã, eu posso chegar amanhã, 11 de maio, às 9 horas da manhã, no horário marcado, e entregar meu envelope da habilitação. A gente vai observar que na tomada de preço isso não será possível. Por quê, doutores? Vamos reler rapidamente o trecho aqui que traz a obrigação de quê? De um prévio cadastramento. É necessário que na tomada de preço aqueles que venham a concorrer nesta modalidade já estejam cientificados que para poder participar eles precisam estar previamente cadastrados. E eu para esse professor cadastrado aonde, doutores? Percebo, nós temos o SICAF a nível federal, em que diversos municípios utilizam o cadastramento do SICAF como um ato válido ao cadastramento prévio. Por quê? Porque dentro do SICAF você tem diversos níveis, né, de cadastramento, e dentre esses níveis de cadastramento está a habilitação, né? A pessoa estando habilitada no SICAF, automaticamente ela estará habilitada a participar de qualquer licitação na administração pública federal e em todas as administrações em que houver o aceite do SICAF como um sistema de registro cadastral. Então, para que você possa participar de uma tomada de preço, vocês já vão se deparar com essa grande diferença da concorrência, porque na tomada é necessário ter um prévio cadastramento. Aí vocês podem assim, tá, professor, e se eu não tiver cadastro, qual o meu procedimento a fazer? Doutor, isso aí é o próprio artigo, o próprio conceito legal da tomada já traz a solução. Se você já não tiver um cadastramento no SICAF ou não ter feito um cadastramento no órgão público do município ou do estado, você tem que cumprir um prazo. Qual é esse prazo? A própria lei fixou também. Na leitura do artigo 22, parágrafo 2º, nós vimos que a pessoa, o concorrente interessado em participar da tomada, ele deverá apresentar essa documentação de habilitação no prazo de até 3 dias anteriores à abertura das propostas. Aí você vai da proposta, exatamente da proposta. Por quê? Porque se eu tenho uma fase prévia de habilitação acontecendo fora do procedimento da tomada de preço, logicamente a tomada de preço irá se diferenciar em relação ao procedimento licitatório da concorrência pela supressão, né, presencial da fase da habilitação. O que isso quer dizer? A fase de habilitação vai acontecer, professor? Vai acontecer a fase de habilitação, mas essa fase de habilitação ela será antecipada. Não vai haver aquela abertura de documentação para todos os licitantes ficarem checando a informação dos licitantes, as certidões no momento da licitação, porque isso perde muito tempo. Então, dentro dessa perspectiva de ganhar tempo, a tomada de preço ela se demonstra um pouco mais célere do que a concorrência. Por quê? Porque a fase da habilitação já ocorreu de forma antecipada. Então, na tomada de preço, doutores, a diferença aí é que quando a gente vai para o certame, vai para o dia marcado para a licitação, aquele dia ali já é para analisar o que? As propostas e não a documentação. Análise, proposta e classificação. Então, geralmente as tomadas de preços elas tendem a finalizar no mesmo dia. Por quê? Porque toda a documentação e classificação já foi previamente analisada. E se você não estiver cadastrado, você poderá sim realizar o seu cadastramento até 3 dias anteriores à abertura do edital. Então, nesse caso aqui, doutores, se a gente estiver falando de uma licitação que vai acontecer na segunda-feira,
e são dias corridos. Isso é um cuidado que se deve ter dentro da administração pública, porque quando a administração pública apontar dias úteis na lei, eu conto o prazo em dias úteis, mas quando a lei colocar dias corridos, dias, né, de forma genérica, dias, entenda que o prazo deve ser contado em dias corridos. E a lei aqui, o artigo 22, parágrafo 2º, traz muito isso aqui, ó. Percebam, ó, ele diz que vão poder participar interessados devidamente cadastrados ou que atenderem as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior. Esse terceiro dia anterior, vocês podem ter uma certa dúvida, professor, esses dias são úteis ou corridos, como eu acabei de falar. Dias úteis, doutores, sempre virá de forma expressa na lei. Então, se a lei viesse aqui, ó, até o terceiro dia útil anterior à data do recebimento, então eu contaria o prazo em dias úteis. Mas nesse caso aqui, a lei foi muito clara, até o terceiro dia anterior. Então, neste caso aqui, doutores, se é até o terceiro dia anterior, se a nossa licitação, nosso exemplo, a gente vai utilizar uma licitação que vai acontecer amanhã, o prazo que você teria para apresentar o seu cadastramento seria o quê? Na sexta-feira, ó. Domingo, 1 dia, sábado, 2, sexta, 3. Então, até o terceiro dia anterior. Então, na realidade, se a licitação está marcada para a segunda, você só teria, de fato, né, você só teria a sexta-feira para apresentar essa documentação, respeitando o prazo de 3 dias anteriores, tá? Vocês têm que incluir, nesse caso, aí, dias corridos, né, sábado e domingo. Tá? Então vamos lá, doutores. Então, é utilizado então para obras de vulto médio, porque ela é uma modalidade, né, em relação ao critério de valor que está de forma intermediária entre a concorrência, que é de alto valor, tomada, médio valor, e convite, baixo valor. Né? Inclusive, a gente comentou ontem, né, a opção de escolha pelo legislador das modalidades conforme o objeto a ser contratado, o valor do objeto a ser contratado. Tá? Então vamos lá, doutores. Ó. Então, dentro dessa perspectiva aqui, né, a gente já falou então que é uma modalidade intermediária, e essa questão do cadastramento prévio é interessante. Ó. Quando eu falo do cadastramento prévio, eu já informei que eu posso utilizar, né, os cadastramentos dos órgãos federais, né, da administração pública federal, nesse caso o SICAF. Então, vários municípios aceitam o SICAF como um registro cadastral hábil a habilitar as empresas, porque lá tem todo, como eu disse, tem todos os níveis, inclusive você pode botar toda a qualificação técnica dentro do SICAF, né? Tudo que for necessário para uma licitação sai no SICAF. Aí vocês podem estar se perguntando, tá, professor, maravilha. E como é que funciona esse SICAF? Eu me cadastrei no SICAF. O que é que eu preciso fazer agora? Doutores, simples. O SICAF vai emitir uma certidão para vocês, uma certidão de cadastramento, né? E essa certidão será o documento hábil que você venha demonstrar junto à comissão de licitação para que você se torne habilitado a participar daquele procedimento. Então, nesse caso, basta que você pegue a certidão impressa, anexe como documento de habilitação e sua documentação estará validada. E é importante, logicamente, que dentro do SICAF você tem que manter sempre os seus dados atualizados. A gente vai ver algumas certidões que vão vencer em 30 dias, certidões que vencerão em 60 dias. Então, você sempre tá, a única preocupação que você tem será de sempre estar incluindo essas novas certidões dentro do SICAF, né, para que o SICAF, inclusive, não venha acusar que você tem certidões vencidas e diante de uma licitação, doutores, que haja uma certidão vencida, você será automaticamente desclassificado, tá? Depois a gente vai falar do sistema de recurso, tá? Recursos administrativos dentro da licitação, e a gente vai observar, por exemplo, que dentro da administração pública, recurso não pode ser utilizado para complementação de documentação, mesmo que a empresa já tivesse essa documentação de forma regularizada da época dos fatos, eu não posso usar o recurso para incluir documentação que faltou no momento da habilitação, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Danzão, meu velho, bom dia. Então, vamos lá, queridos. Então, o que é importante aqui também a gente ver aqui, ó. Professor, teve uma licitação, teve uma tomada de preço, né, em determinado local que eu fui fazer. Eu fiz o meu cadastramento no terceiro dia anterior, porém, a comissão de licitação, ela não me deu retorno. Aí qual é a minha dúvida? Professor, eu posso participar da licitação mesmo que a comissão não tenha concluído a análise da minha documentação? Doutores, podem, com certeza podem, porque a sua parte você cumpriu. Qual foi a sua parte? Cumpriu o prazo de 3 dias anteriores
a abertura da proposta, você tendo cumprido esse prazo, doutores, então você vai ter direito de participar. Agora, dentro do procedimento licitatório, né, você está ali concorrendo, passou a fase de habilitação, porque você tá aí, vai aparecer assim, ó, habilitação em análise, mas você vai ter a oportunidade para entrar sua proposta. Você se sagrou vencedor, logicamente que antes da comissão apresentar o relatório para a autoridade superior com conteúdo da homologação, ela necessariamente, antes de encaminhar, fazer o encaminhamento desse relatório, dessa ata da comissão, ela já deverá ter obrigatoriamente analisado a documentação da sua empresa, caso a sua empresa venha a ser a melhor proposta, sem problema nenhum, tá, doutores? Se você tiver com a documentação em dia, sua proposta vai ser validada e o resultado será homologado pela autoridade competente e posteriormente adjudicado o objeto ao vencedor, tá? Então, mesmo que ocorra eventualmente um atraso na comissão, na análise da proposta, na análise da documentação da habilitação, neste caso, a sua participação no procedimento ela estará garantida, tá? Porque nesse caso é uma demora da comissão e não foi sua, tá? O que mais, doutores? Dentro dessa intervalo mínimo da tomada de preço, doutores. Olha só, a gente conversou ontem, né, sobre intervalo mínimo, mas vocês podem estar perguntando assim, professor, o que é intervalo mínimo? O que é um intervalo mínimo mesmo? Esqueci, professor. O que é que foi esse intervalo mínimo, doutores? O intervalo mínimo, para vocês relembrarem, é aquele momento em que eu tenho a publicação do edital e a abertura dos envelopes, né? Na concorrência, inclusive, se vocês observarem lá o artigo 22, parágrafo 1º, ele fala de envelopes, né? A entrega dos envelopes. Nesse caso aqui vai começar pelo envelope da habilitação. Mas quando vocês vão fazer a leitura do artigo 22, parágrafo 2º, vocês vão observar que no intervalo mínimo, o envelope aqui, doutores, não será o envelope da habilitação, mas será o envelope da proposta. Por quê? Porque a habilitação ocorre de forma antecipada. Então aqui, doutores, o intervalo mínimo da tomada de preço é da publicação do edital até a abertura do envelope da proposta, né? Já que a tomada acontece inicialmente com a proposta. E dentro dessa perspectiva, doutores, nós temos intervalos mínimos diferentes da concorrência. Enquanto que na concorrência, nós conversamos ontem, nós temos 2 prazos de intervalo mínimo, um de 45 dias, né? Só relembrando, que é para a concorrência melhor técnica, técnica e preço, ou para uma concorrência sob o regime de empreitada integral, então eu tenho 45 dias corridos, e para a concorrência menor preço eu tenho 30 dias corridos. Na tomada de preço nós também teremos 2 prazos de intervalo mínimo. Na tomada de preço, doutores, que tenha técnica e preço, ou seja, técnica e preço, eu poderei perfeitamente incluir aí o prazo mínimo de 30 dias corridos. E olhe, quando eu falo corridos, são dias corridos, incluindo sábados e domingos. Então, para a tomada de preço, técnica e preço, doutores, neste caso, o intervalo mínimo será contabilizado em 30 dias corridos. Agora, se a tomada de preço for tão somente menor preço, tipo menor preço, neste caso a tomada de preço terá o intervalo mínimo fixado em 15 dias, metade do tempo da tomada de preço para técnica e preço. Beleza? Então, doutores, só revisando rapidamente aqui, concorrência, técnica e preço sob regime empreitada integral, 45 dias, concorrência menor preço, 30 dias, tomada de preço, técnica e preço também 30 dias e tomada de preço, menor preço, 15 dias corridos, tá? E todos os prazos em dias corridos, importante. Eu fiz a ressalva ontem sobre a possibilidade do edital incluir dias úteis. Pode, não tem problema, desde que, logicamente, esses dias úteis, quando contabilizados em dias corridos, eles venham a respeitar o mínimo prazo legal exigido na lei, tá? Não tem problema em relação a isso não, doutores, tá? O que mais, queridos? Tomada de preço, em relação aos elementos conceituais e as principais dificuldades, né? O que é que eu destaco aí até para concurso? Tomada de preço, a gente precisa ficar atento em relação ao procedimento
né, da entrega da documentação até o terceiro dia anterior. Esse terceiro dia anterior é um prazo bem cobrado em prova, tá? Às vezes coloco lá 5 dias, 10 dias, 3 dias, 7 dias, né? Então você precisa estar atento, doutores. Inclusive, assim, dentro da licitação, o pessoal não gosta muito da 8666 porque ela tem diversos prazos e prazos extremamente variados. A gente vai de prazos de 2 dias até prazos de 45 dias. Então, daí vocês tiram, né? Pô, esse negócio aí, o pessoal ainda fala assim, né? 8666, isso é a lei do capeta. O pessoal ainda fala, tem meme na internet aí falando, né? Você tá triste? Não fique triste não, triste é aquele que precisa ler a 8666, mas ó, isso é só um meme, doutores, isso é só um meme, isso não acontece, na verdade, porque a lei de licitação é extremamente prazerosa. Basta que você compreenda bem o conteúdo, né? Você tenha um facilitador na análise da lei, né? E você vai se dar bem com ela, tá? Inclusive, o que eu recomendo com relação à leitura da lei, destaque todos os prazos. Destaque, doutores, faça uma pontuação em relação aos prazos de forma bem destacada, porque os prazos, eles adoram prazos da 8666, né? E porque é uma variedade de prazos. Como eu disse, a gente tem prazos que vão de 2 dias corridos até 45 dias. A gente vai ter contagem de prazo em dias úteis. Bom dia, Mary. Feliz Dia das Mães para você, minha querida. Bom dia. Entendeu, doutores? Então, percebam. A gente está numa situação aqui, né, que esses prazos são extremamente explorados. E por tal fato, né, o pessoal não gosta dessa situação, porque as bancas adoram prazos. As bancas adoram, qualquer banca, doutores, adora colocar prazo em prova, tá? Fiquem atentos a isso. Então, quando você estiver fazendo a leitura da lei, professor, é uma leitura muito densa, é densa, mas o que eu recomendo? Destaque todos os prazos da 8666, destaque todos os prazos da 10.520, destaque todos os prazos do decreto 10.024, destaque todos os prazos da 13.303 de 2016, tá? São normas gerais, né, de licitação, e por ser normas gerais, logicamente, elas terão uma maior pertinência de cobrança nos concursos. Quem for fazer concurso municipal, nível municipal ou a nível estadual, lembre-se, doutores, que tanto os estados quanto os municípios, eles podem perfeitamente legislar sobre normas específicas de licitações. Então, o que é que eu recomendo? Inclusive, tem uma prova uma vez em Salvador que eu fui fazer, só um breve parênteses, doutores, que na prova de Salvador, eu lembro que eu estava me preparando para a magistratura, como estava falando, magistratura federal, então a gente está só lendo legislação federal, só legislação federal. E daí eu fui fazer uma prova no município de Salvador e logicamente, doutores, tudo que eles cobraram na prova era pertinente à legislação municipal. Por óbvio seria pela legislação municipal, mas eu estava logo no início ali da minha carreira de concurso. Rapaz, eu ia assim, é lógico, eu chegava assim, ó, não, é lógico essa questão, e marcava. Doutores, resumindo a história, a prova foi uma tragédia, foi uma verdadeira tragédia. Por quê? Porque tudo que era diferente da lei federal, prazos, né? Porque eles podem colocar outros prazos que respeitem pelo menos o mínimo, mas outros prazos. Tudo que era diferente da lei federal, eles colocaram na prova. Então, imagine aí a tragédia. Inclusive, essa prova era interessante porque era uma prova da CESP, era uma prova ABCDE, e se você errasse uma questão, você teria descontado 25 décimos da sua nota. Se você acertasse, você ganhava, se eu não me engano, você ganhava um ponto. Era uma prova de se eu não me engano, era uma prova de 150 questões. E aí você tinha, né? Você descontava 25 décimos. Aí é estratégia. E aí, professor, como é que você faz uma prova dessa, doutores? Se a prova desconta 1/4 da sua nota, eu acho que vale a pena você fazer a prova toda. Agora, se você fazer uma prova no município, pelo amor de Deus, estude a lei municipal, né? Porque os caras vão cobrar lei municipal. Eles não vão se ater às regras gerais da administração pública. Então, fique atentos a isso. Vá para a lei municipal e verifique, dentro da perspectiva da lei municipal, aquilo que se diferencia da lei federal. Por quê?
porque tenho certeza, será esse o local em que sairão as questões. Não tenho dúvida disso. Inclusive, a CESP fez exatamente isso, né? Na prova que eu fiz lá, foi uma prova, se eu não me engano, foi uma prova para procurador do município que aconteceu em 2014. Eu tinha um ano de estudo, né, para concurso, então eu estava ainda aquele negócio meio leigo, né, meio seco nos traqueiros. Mas depois a gente vai pegando a manha, doutores, né? E aí, logicamente, eu me dei conta que eu precisava estabelecer um foco no meu concurso. Então, não adiantava eu sair fazendo um concurso para procurador se eu estava me preparando para a magistratura federal. Então, não adiantava, doutores, porque era pertinências temáticas totalmente diferentes, apesar do conteúdo ser o mesmo. Mas a pertinência temática, a cobrança temática era totalmente diferenciada, tá? Então, vamos lá, doutores. Nossa outra modalidade que iremos conversar hoje é o convite. Olha o nome, convite. Convite é uma coisa que todo mundo recebeu já algum dia para o aniversário, né? Você vai lá. Como é que você vai participar de uma festa, doutores? Você quem mora em prédio, né? Eu morei em prédio boa parte da minha vida, né? Da minha infância até a minha fase adulta. E aí no prédio sempre tinha aquelas festas do playground, né? Tinha um salão de festa do prédio. O pessoal vai lá, faz umas festas grandes. Aí você iria para a festa se você viesse o quê? A ser convidado. E é exatamente isso que é a modalidade convite, doutores. O convite, né? É uma modalidade que trabalha com objetos com valores menores valores, menores vultos econômicos. Então a gente viu, doutores, né, daquela nossa tabela na aula 4, salvo engano, que eu disse assim, doutores, hoje o convite ele tem um teto estabelecido de R$330 mil para obras e serviços de engenharia e também tem um teto de R$176 mil para bens e serviços. Então, quando estivermos diante de objetos a serem licitados com valores orçados em 330 mil para obra ou 176 mil para bens e serviços, eu posso, o gestor pode optar pela utilização da modalidade convite. Mas qual é o problema do convite, doutores? Como eu disse, por essa modalidade só irá participar quem vier a ser convidado. Mas vamos olhar aqui então o conceito legal do convite. Ó, artigo 22, parágrafo 3º da 8666, doutores. Diz o seguinte, ó. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. E aí vem, doutores, ó, cadastrados ou não, escolhidos e convidados. Ou seja, a administração pública escolhe quem é que vai participar do convite e vai convidar. Então perceba, doutores, tem tudo a ver o nome, é convite. Convite é convite mesmo, eu vou convidar a participar daquele determinado objeto. Mas o que é interessante aqui no convite, que vocês precisam sempre se lembrar, doutores, é que só participa quem for convidado. E quem não for convidado, professor, pode fazer o quê? Calma que a gente chega lá. E aí vem, doutores, ó, requisitos em um número mínimo de 3. Um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual, olha só, importante também, ó, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até, olha só, doutores, 24 horas. A gente falou que o prazo mínimo era de 2 dias, né? Pronto. Prazo menor, 24 horas. É a maravilha da 8666. Então, nós temos prazos de 24 horas, doutores. E 24 horas, cuidado. Toda vez com a legislação apontar um prazo assim, ó, 6 meses, doutores, você não vai contar, né, os 6 meses. Você vai contar, por exemplo, de 1º de janeiro de 2020, 6 meses, dá o quê? Dá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 1º de junho de 2020. 6 meses você conta assim, doutores, tá? 6 meses. Agora, quando estiver falando assim, 180 dias, aí você vai contar dia a dia, doutores, ó, 1 a 1, 180 dias. Agora, quando você estiver falando prazo em hora, o prazo em hora, conta como, doutores? Em hora. Então, perceba, olha só que interessante. Ao invés de eu falar assim, ó, um dia anterior à abertura do certame,
que permitiria, por exemplo, eu protocolar até o final do expediente meu interesse na participação do convite, eu tenho que olhar que esse prazo é de 24 horas, ou seja, se a licitação está marcada para 9 da manhã, 9 horas da manhã do dia seguinte, eu tenho que protocolar minha intenção de participar até quando, doutores? Até 9 horas da manhã do dia anterior, porque eu estou exatamente respeitando o prazo, o intervalo, o prazo exigido na lei de 24 horas. Então tome cuidado em relação à contagem de prazo, doutores, porque os prazos devem ser contados conforme indicados na própria lei. Se a lei fala que o prazo é em horas, conte em horas. Se a lei fala que o prazo é em meses, conte em meses. Se é contado em dias, conte em dias. Se é dias úteis, conte em dias úteis. Então fiquem atentos a isso. Isso é extremamente importante, doutor. Isso gera uma grande demanda, né, dentro de uma atividade prática, porque muitos licitantes não se atentam a isso, e aí, logicamente, né, eu posso até ter uma condescendência das comissões de licitação, né, para aceitar os pedidos, mas eu também posso ter comissões de licitações um pouco mais rigorosas que vão aplicar a lei da forma que ela deve ser aplicada, né? E aí, logicamente, a pessoa vai ficar um pouco chocada. Nossa, quer dizer então que eu tenho uma licitação que é 24 horas antes e eu perdi por causa de 1 hora, porque eu protocolei às 10 horas. Exatamente, você perdeu a licitação porque protocolou 1 hora depois do prazo aceito. Então você protocolou em 23 horas. Um abraço. Perdeu, irmão. Perdeu. Mas vamos lá, doutores. Então, o que é o convite traz? E aqui o convite tem tanta coisinha, doutores, tanta minudência aqui que vocês precisam estar atentos ao convite. Por quê? Primeiro, vocês percebam que o conceito legal do convite é um conceito extremamente amplo. Ele vai dizer, inclusive, ele vai minudenciar o próprio procedimento. Ele vai dizer o seguinte: convite, modalidade de licitação. Entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Ou seja, a gente vai observar, doutores, que dentro dessa perspectiva do cadastrados ou não, que vai haver um procedimento para que os não cadastrados possam vir a se habilitar no convite. A gente vai falar daqui a pouco o prazo, tá? E aí vem, doutores, obrigação da administração pública. Escolhidos e convidados em um número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Em um número mínimo de 3, a qual afixará em local apropriado. Afixará, doutores, ele não está falando que ele vai, necessariamente ele vai colocar isso, né, essa modalidade na internet. Ele vai colocar em local apropriado. E o local apropriado, interpretado pela doutrina, doutores, é o átrio da repartição. Imagine que você vai na Secretaria de Administração, a Secretaria de Administração está realizando um convite, né? E quando você vai lá, observa, conversar com alguém da Secretaria de Administração, você olha aquele mural, aquele quadrinho verde, né, de aviso, e lá naquele quadrinho verde está lá assim, convite a ser realizado na data tal. Você fala, oxê, cadê esse negócio no diário? Doutores, porque o convite, a gente vai observar essas especificidades. No convite, por exemplo, dentro de uma perspectiva legal, não há uma obrigatoriedade da administração pública fazer a publicidade dele no Diário Oficial. Entretanto, eu já trago logo isso, os tribunais de contas vêm recomendando que sim, que eles façam isso no Diário Oficial, ao menos do município, doutores. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, né, a gente sabe que hoje, como as informações estão muito fluídas, a inclusão da informação do convite no Diário Oficial do município também estaria dentro da regra do afixar um instrumento convocatório em local apropriado. Lembre-se que a nossa lei é uma lei de 1993, então a internet naquela época caminhava. Hoje voa, né? Sabe que as relações estão muito fluídas. Hoje mesmo eu estou aqui dando aula no interior, numa cidade do interior da Bahia, e eu já atingi, aí eu sei que o doutor Fernando é do Rio de Janeiro, né? Deixa eu ver aqui mais... Wesley Loureiro, não sei de onde é, irmão, mas bota aí de onde vocês são, faz aí, bota registro aí. Pedrão, você que é aqui da Bahia, Rivaldo é daqui da Bahia, Mirta, bom dia Mirta, feliz dia das mães, é daqui da Bahia, Meire é daqui da Bahia. Então assim, eu tenho um pessoal que já me acompanha aqui, né, dentro da própria região aqui, que eu atuo como professor, como advogado. Então o pessoal sabe, né, que já até confia, já tem uma confiança no que eu faço, né? Mas eu sei que tem outras pessoas que eu já estou atingindo fora da Bahia,
né? E essas pessoas ainda não me conhecem, mas vão me conhecer aos poucos, doutores, né? A gente vai, ó, Rio de Janeiro aí, ó, Del Pol, Rio de Janeiro, obrigado, irmão. Então a gente já está lá no Rio também. Eu já vi lá nas minhas informações no Facebook, Curitiba também aparece lá comigo com bastante frequência também, viu? Nada, minha filha, de nada. Salvador, professor Luizão aí, ó, Salvador. Professor Luizão foi professor da UFBA também, né, professor? Agora já está aposentado e está em candidatura à presidência do CREA Bahia. Não é isso, professor? Se eu não me engano é isso, né? Inclusive é amigo, né? É amigo do meu pai, né? Ronaldo Montenegro, acho que você deve conhecer também. Mas vamos lá. Então, doutores, percebam, a gente está aqui então numa situação aqui, né, de convite, e dentro do convite o que a gente precisa saber, precisa estar atento a isso aqui, doutores. Olha só, o convite tem diversas nuances, então o edital ele não é necessariamente afixado, né, no Diário Oficial. Hoje, por recomendação dos tribunais de contas, ele deve ser sim afixado no Diário Oficial, tá? Mas dentro dessa perspectiva aqui, doutores, o que é que eu quero chamar a atenção? Ó, os demais cadastrados, aqueles que foram cadastrados e não foram convidados no convite, né? Quando a administração pública chamou chamou três. Aí você fala assim, professor, vamos lá, vamos chamar 3 convidados, beleza? Bota 4 convidados aqui, 4 convidados. Eu encaminhei, inclusive eu tô incluindo um quarto, né, para dar uma maior segurança, né, no procedimento. Estou convidando 4 pessoas. Só que quando a administração vai realizar o convite, olha só que interessante. Quando eu estou falando que, ó, lá no início da lei, ó, cadastrados ou não, interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados. Então quer dizer o seguinte, que a administração pública, ela pode convidar aqueles que já estão cadastrados no órgão, como aqueles que não estão cadastrados. Então qual é a exigência aqui? Quando eu vou realizar o procedimento convite na administração pública, eu tenho que me ater, doutores, que quando eu vou realizar o convite, a minha obrigação, eu tenho por obrigação sempre chamar um cadastrado. Ou todos os cadastrados, não tem problema. O que não pode acontecer no convite, doutores, eu convidar apenas aqueles que não estão cadastrados. Isso é importante, porque se eu fizer isso, doutores, eu estou violando a disposição do artigo 22, parágrafo 3º da 8666. Eu estarei violando. Então, dentro dessa perspectiva, doutores, toda vez que a administração pública for utilizar a modalidade de convite, ela deverá pelo menos convidar 3, né? O Tribunal de Contas, inclusive, entende que não há necessidade de haver o retorno dos 3 convidados. Basta que, de fato, seja comprovado que foram convidados 3, né, para que seja validado aquele certame. Mas o que é importante esclarecer aqui, doutores, nesse ponto, dentro dessa situação, é que aqueles que não estão cadastrados e que não foram convidados vão poder sim participar da festa, tá? Eles vão poder participar da festa. Então, vamos lá, ó. Uma coisa interessante do convite, doutores, o convite, ele não tem edital. Oxê, professor, mas o senhor falou que afixaria o instrumento convocatório no local apropriado. Doutores, a carta convite tem essa especificidade também. Na carta convite, o instrumento convocatório, ó, é a própria carta convite. A própria carta convite, doutores, é um instrumento convocatório do convite. Então não há necessariamente um edital a ser confeccionado para a administração, mas sim a carta convite que ela encaminha para as empresas que virão a participar do certame, tá? Então, dentro dessa perspectiva, queridos, o instrumento convocatório do convite é a carta convite. E outra coisa, doutores, ó, como eu disse para vocês, né? Aí você fala assim, professor, tem algum intervalo mínimo para o convite? Que o negócio é tão diferente, tão diferentão. Tem sim, doutores. O intervalo mínimo. Sabe qual é o intervalo mínimo do convite, doutores? Anotem aí, ó. É a primeira vez que a gente vai conversar sobre se convidar os 4 e só comparecerem 2. Tem validade sim, não tem problema. Não tem problema não, Mirto, tá? Porque, na realidade, o que a lei exige que haja pelo menos a remessa e o envio dos convites e a comprovação de que aquelas pessoas receberam o convite. O interesse em licitar, aí eu não posso ter o controle da administração pública, tá? Eu não posso controlar isso. Então, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, né,
Inclusive já tem posicionamento do próprio Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, inclusive, a gente vai observar, doutores, que ele tem uma recomendação de que pelo menos seja encaminhado 3 convites, mas não precisa necessariamente receber 3 propostas. Logicamente que esses 3 convites encaminhados têm que estar devidamente comprovado o recebimento pelas empresas, porque não adianta, doutores, você falar assim, manda convite aí para a empresa tal. A empresa nem existe mais. Aí você não cumpriu o requisito exigido pelo TCU. Inclusive, doutores, a gente fala da lei, a lei fala de 3 convites, mas esses convites podem ser em número menor se, por exemplo, no local não houver, no mínimo, esses 3 fornecedores a prestarem o serviço. Então, eu posso mandar 2, não tem problema, tá? Mas o que acontece? Se eu mandar na quantidade menor que a lei exige, os 3 convites, eu deverei justificar a situação da minha redução na quantidade de convites, demonstrando logicamente que não há pessoas aptas na região ou no local a realizar aqueles convites. Isso é importante, tá? Isso é importante. Então, o que é que os tribunais de contas exigem? Ao menos que seja comprovado o envio desses convites. As propostas, se não vier 3 propostas ou vier só uma proposta, ainda assim será validado o procedimento de convite, tá? Doutores, então vamos lá. E aí o que acontece, a referida remetida então, a referida carta de convite é remetida a 3 interessados, cadastrados ou não, para apresentar a proposta no prazo de 5 dias úteis. O nosso intervalo mínimo, então, doutores, do convite é de 5 dias úteis. Então, a gente está contando o prazo em que? Em dias úteis, doutores, não são mais dias corridos. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso, tá? Porque neste caso aqui, eu vou contar em dias úteis. Dias úteis dentro de um processo é de segunda a sexta. Se não houver, inclusive, feriado no meio da semana. Porque se houver feriado, eu não conto isso como prazo. Então, eu pulo o dia do feriado, que aí também não é contabilizado como dia útil, e eu jogo, por exemplo, imagine que na próxima semana a gente vai ter lá segunda e terça, dia normal, quarta-feira é um feriado, quinta e sexta é um dia normal. Então o que aconteceu nessa semana, doutores? Nessa semana nós só tivemos, nesse caso, nosso exemplo, só 4 dias úteis. Se tivemos apenas tão somente 4 dias úteis. Então o 5º dia útil seguinte seria na próxima segunda-feira, né? Então vocês observam que neste caso aí, para a modalidade de convite, o intervalo mínimo, né? Qual é o intervalo mínimo? Relembrando, doutores, da publicação do edital. Ele fala assim, eu sei, professor, não tem publicação do edital no convite, como é que fica isso? Doutores, olha só, dentro do convite eu vou estabelecer 2 prazos, tá? Qual prazo vai ser o inicial para a apresentação das propostas? Doutores, se eu encaminhei as cartas convites e afixei por último o edital, eu vou contabilizar o início do prazo para a apresentação das propostas do último ato de publicidade exigido pelo convite. Então, se meu último ato foi o encaminhamento de uma carta convite a um determinado convidado, mas eu já havia fixado no ato, no diário oficial, a carta convite, então eu vou contabilizar do último ato, então do envio da última carta convite, tá? Agora, se eu encaminhei todas as cartas convites, beleza? Já retornaram. E depois eu afixo a carta convite no diário oficial, eu dou a publicidade no diário oficial, então eu começo a contar desse último ato de publicidade. Então eu dou a publicidade que eu dei no diário oficial. E a partir desse momento eu conto o prazo para iniciar o intervalo mínimo da carta convite. Então, doutores, percebam, também uma situação específica do convite, né? Essa situação específica do convite é de que o prazo se inicia do último ato de publicidade, tá? Que mais do convite, doutores, que a gente precisa falar? Em relação aos não cadastrados, né? A gente viu ali que se os não cadastrados vierem manifestar interesse em participar, doutores, percebam, a lei não trouxe um procedimento para que os não cadastrados, não cadastrado e não convidado, porque a gente viu que os cadastrados, eles poderão manifestar interesse em participar do convite no prazo de 24 horas, contando em hora, logicamente o prazo, anterior à realização, à abertura das propostas. O que acontece para aqueles que não estão cadastrados, doutores? Em que pese a lei, o artigo 20
O artigo 23, artigo 22, parágrafo 3º, perdão, troquei os números. O artigo 22, parágrafo 3º, não informar qual seria o procedimento para os não cadastrados vir a participar do convite, a doutrina entendeu que, neste caso, eu vou utilizar o mesmo procedimento da tomada de preço. O que é que eu quero dizer, doutores? Que neste caso aqui, eu vou permitir que os não cadastrados apresentem a manifestação de participar do convite naquele prazo de 3 dias anteriores à abertura do envelope. E aí eu permito que os não cadastrados, né, que tenham interesse em licitar, venham também poder participar da licitação, mesmo não estão cadastrados e mesmo não sendo convidados. São os nossos penetras, né? Os penetras das festas podem participar? Pode, doutores. Outra coisa interessante do convite que a gente precisa sim ressaltar é que toda vez, doutores, que a administração pública vier a realizar novos convites para um determinado objeto ao qual ela já havia utilizado o convite de forma anterior, é necessário que ela sempre convoque, sempre escolha dentro dos seus convites mais uma empresa que está cadastrada, mas que não havia sido convidada anteriormente. Então, pegando exemplo rapidamente aqui, doutor, então no final da nossa live chegando, eu tenho A, B, C, D. A e B já são cadastrados. C e D não são cadastrados. Então, posso fazer o convite assim? Posso. Só que se eu for repetir esse convite no futuro para o mesmo objeto, o que é que vai acontecer, doutores? Eu posso chamar A e B que já estavam cadastrados? Posso. Posso chamar C e D que não estavam cadastrados? Posso. Mas neste caso eu vou ter que incluir o E. O E que era cadastrado e que não havia sido convidado na licitação anterior. Então, nesse caso, a minha obrigação como administração pública é dar também a possibilidade de que aqueles agentes cadastrados, em um determinado momento, também venham a ser convidados a partir do momento que a administração vá convidando ou realizando novos convites para o futuro. Tá? Isso é importante. Então, o convite tem diversas especificidades, deram para reparar, doutores, e essas especificidades, doutores, caem em prova, é cobrado, né? Inclusive questões abertas, adoro a questão aberta do convite, para você explicar o procedimento do convite, tá? Outra coisa também, doutores, do convite, para a gente ir encaminhando aqui para os nossos termos finais, a comissão do convite, doutores, a comissão do convite, ela poderá ser realizada por até um servidor. Qual é a regra da comissão? A comissão é formada por três servidores, tá? 3 servidores, o presidente, o vogal e o secretário, beleza? O que acontece, doutores, é que se, em relação ao convite, por ele não ter um procedimento licitatório tão formal quanto a concorrência, eu posso pedir, em razão de uma circunstância existente no órgão, qual a circunstância que é existente no órgão? A ausência de quantidade suficiente de servidores, e aí eu vou justificar isso, a ausência de quantidade suficiente de servidores, eu vou requerer que a comissão seja formada por até um único servidor, ou seja, um servidor ficaria responsável por realizar o procedimento licitatório. Então, o convite permite, doutores, uma formação de uma comissão diferenciada para a realização dessa modalidade. Ficaria semelhante à figura da comissão do leiloeiro ou à figura do pregoeiro no pregão. Então, o convite permite, então, que a comissão seja formada por um único agente, desde que, logicamente, devidamente justificado, né, essa restrição na quantidade de servidores no órgão que está realizando a licitação. Tá? Então, doutores, o que mais do convite? A gente já falou, né, da repartição do átrio. Tem aqui, doutores, ó. Enquanto houverem cadastrados não convidados, a cada novo convite realizado para o mesmo objeto tem que haver um convidado a mais. Então, nesse caso aí, é a previsão, eu recomendo a leitura do artigo 22, parágrafo 6, tem essa regra lá, tá? O que mais, doutores? Intervalo mínimo, né? Já conversou, o intervalo mínimo, então, do convite é 5 dias úteis, a contar do último ato de publicidade do convite. Importante, do último ato de publicidade, nós teremos, então, o início do prazo do intervalo mínimo. Pode ser o último ato, o envio da carta convite, pode ser o último ato, a publicização da carta convite no ato da repartição ou no diário oficial do município, tá? E aí, doutores, a gente tem aqui a modalidade concurso, né, que a gente vai comentar amanhã, na nossa aula de amanhã. Novamente, a todas as mães do grupo,
Feliz Dia das Mães, que seja um dia abençoado com a família de vocês, que vocês curtam bastante seus filhos, seus maridos, né? Os maridos também são quase filhos também, né? Eu mesmo, minha esposa que fala assim, eu não sou sua mãe, mas a gente sabe que é uma relação, né, doutor, de cumplicidade que a gente tem um carinho muito grande, né, pela esposa e pela mãe, né? Então eu desejo a vocês aí, queridas, né? Hoje é o dia de vocês, feliz Dia das Mães, tá? A gente vai encerrar a nossa live por hoje. Agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui, tá? Espero que amanhã esse número se triplique, aumente. Curta, envie para a galera, chama a galera para assistir a aula, porque é conteúdo de graça, doutores, e conteúdo seguro, é um conteúdo seguro para vocês, viu? É um conteúdo atualizado, eu creio muito que vai auxiliar todos vocês na vida de vocês, seja para concurso, seja para a sua atividade profissional, beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente domingo de Dia das Mães. Mãe, eu vou te ligar agora, viu? Um beijo, um beijo, beijo. Tchau, queridos, fiquem com Deus.